O tanque Tigre alemão, que surgiu na frente oriental no outono de 1942, logo se firmou como uma força poderosa no campo de batalha. A espessa armadura do tanque alemão assustava as tripulações soviéticas, que viam desesperadas seus projéteis ricocheteando no casco, enquanto o poderoso 88 mm destruía seus próprios tanques. Mesmo após a atualização dos tanques soviéticos, T-34 com um 85 mm, eles ainda não superavam os Tigres. O alto comando soviético sabia que para mudar o rumo da guerra, precisavam de um novo tanque pesado, capaz de resistir e contra-atacar com a mesma ferocidade o poder de fogo dos tanques Tigre alemães. O tanque pesado IS-2, Josef Stalin, introduzido em 1944, foi projetado para ser a resposta soviética ao tanque alemão Tigre. Com seu poderoso 122 mm e blindagem reforçada, o IS-2 foi projetado para enfrentar diretamente o grande felino alemão. Na primavera de 1944, o palco estava pronto para um confronto épico, com dois titãs de aço se preparando para a batalha na Europa Oriental. No início de 1944, a frente oriental era um caldeirão de fogo e fúria. O Exército Vermelho, impulsionado por vitórias recentes, avançava implacavelmente para o oeste, determinado a derrotar o Reich alemão. Apesar das perdas e retiradas, a Wehrmacht alemã continuava uma força formidável, longe de ser o exército quebrado que os soviéticos esperavam. As apostas eram altas quando os soviéticos voltaram suas atenções para a Romênia, um país cujos campos de petróleo eram vitais para os esforços de guerra alemães. Marechal da União Soviética, Ivan Konev, comandando o 2º Exército de Tanques e apoiado pelo 27º Exército, iniciou uma grande ofensiva em abril e maio de 1944. O objetivo era romper as defesas alemãs romenas ao longo do rio Prut e abrir caminho para os campos de petróleo de Ploiești, na Romênia, que abasteciam a máquina de guerra alemã. Suas forças blindadas possuíam 650 tanques e canhões autopropulsados. A chave para o sucesso soviético estava em romper a frente perto de Targul Frumos, uma pequena cidade que logo se tornaria o local de um dos confrontos mais intensos da guerra. Para os alemães, sua única esperança era deter o avanço soviético com uma série de ações defensivas executadas com maestria e emboscadas mortais. Embora o avanço soviético inicial em direção à Romênia tenha sido rápido, em abril começaram a cair fortes chuvas, transformando o solo e as estradas de terra em um lamaçal que parou as unidades móveis soviéticas. Nos 3 meses anteriores, as forças soviéticas libertaram a maior parte da Ucrânia, forçando os alemães a recuar de 250 a 300 e 483 quilômetros. No entanto, esse avanço rápido significava que Konev e outros comandantes no setor sul haviam ultrapassado suas linhas de abastecimento. Além disso, era necessário abordar as pesadas baixas sofridas durante a ofensiva. Apesar de recrutar camponeses das áreas libertadas ter mitigado parte disso, levaria tempo para treiná-los e torná-los soldados eficazes. Com o início da estação chuvosa, a Stavka, o alto comando soviético, instruiu todos os comandantes de frente a adotar uma postura defensiva. A estratégia teve um duplo objetivo: treinar novos recrutas e mover os depósitos de suprimentos para mais perto das linhas de frente. Adicionalmente, a Stavka usou este período para acumular forças para uma nova ofensiva, uma destinada a desferir um golpe decisivo no centro da linha alemã na frente oriental em uma grande campanha de verão. Konev esperava o terreno secar para retomar as operações limitadas, mas os alemães aproveitaram a pausa para reorganizar suas forças. Em 1º de abril, o coronel-general Ferdinand Schorner assumiu o comando do Grupo de Exército Sul da Ucrânia.
Dentro dessa estrutura de comando, o 8º Exército, liderado pelo general Otto Wüller, compreendia unidades alemãs e romenas, designadas como Grupo de Exércitos Wüller. No papel, essa força ostentava 30 divisões, mas 17 delas eram romenas, com níveis variados de eficácia, de bom a ruim. Muitas divisões alemãs restantes foram reduzidas a pouco mais que grupos de batalha, devido a compromissos prévios. O poder de ataque de Wüller residia nas divisões Panzer, a 23ª, 24ª, 3ª SS Totenkopf e a Elite Panzergrenadier Großdeutschland. Diante do desafio de defender uma ampla frente contra prováveis ataques blindados soviéticos, Wüller empregou suas forças móveis como brigadas de incêndio, prontas para responder rapidamente a qualquer avanço soviético que ameaçasse sua linha. Ele os posicionou estrategicamente nas poucas estradas confiáveis da área para garantir uma rápida implantação. A divisão Großdeutschland, GD, era bem versada em tais operações, tendo enfrentado situações semelhantes antes. De janeiro a março de 1944, a GD participou de várias batalhas ferozes ao redor da cidade ucraniana de Kirovograd, antes de recuar para o oeste em direção à fronteira romena. No final de março, a divisão chegou à fronteira e seguiu para o oeste, repelindo com êxito um ataque soviético que visava cortar a ferrovia Jassy-Kishinev na primeira semana de abril. Nesta ação, a GD destruiu 89 tanques, 10 canhões antitanque e infligiu pesadas perdas às unidades de infantaria soviéticas. Em meados de abril, a divisão havia estabelecido uma posição defensiva que se estendia de Rudinoasa, cerca de 12 milhas a noroeste de Targul Frumos, até o rio Sored, aproximadamente 12 milhas a nordeste da cidade. A divisão Großdeutschland permaneceu uma unidade superbamente equipada, com alto moral enquanto suas tropas construíam diligentemente suas defesas. Cada um dos 2 regimentos de infantaria da divisão era composto por 3 batalhões, cada batalhão contendo 4 companhias de 100 homens, mais um batalhão de armas pesadas por regimento. Além disso, a divisão incluía um batalhão Sturmgeschütz, com 35 a 40 canhões de assalto, um batalhão de engenheiros de combate e um batalhão de reconhecimento reduzido. A poderosa força blindada da divisão era composta pelos 4 batalhões do regimento Panzer GD, cada um com cerca de 40 tanques. Este regimento consistia em um batalhão de tanques médios Panzer, 2 batalhões de tanques Panzer, 5 Panther e um batalhão de tanques pesados Panzer V, um Tiger. O imenso poder de fogo do regimento foi reforçado por um regimento de artilharia blindada e 3 baterias de letais canhões de 80 e 8 mm de duplo propósito. Comandando esta formidável divisão estava o tenente-general Aso One-Man-Teufel, famosamente conhecido em toda a Wehrmacht como o Barão Panzer. Apesar de sua pequena estatura, One-Man-Teufel era amplamente reconhecido como um dos melhores comandantes de Panzer no exército alemão. Apesar das chuvas de primavera atrasarem o avanço, as forças soviéticas não estavam ociosas. Além de treinar substitutos e reabastecer suprimentos, Konev orquestrou uma série de ataques para manter os alemães em alerta. Em 16 de abril, as forças soviéticas lançaram um ataque surpresa a uma companhia Großdeutschland, estacionada em Baus, cerca de 14 quilômetros a noroeste de Targul Fromos. Os soviéticos capturaram a cidade brevemente, mas um contra-ataque veloz dos alemães recuperou rapidamente a posição. Os persistentes ataques de sondagem soviéticos levaram Manteuffel a acreditar que uma grande ofensiva inimiga era iminente no setor Targul Frumos. Relatórios de patrulhas de reconhecimento indicavam um significativo acúmulo de forças do Exército Vermelho atrás das linhas de frente, e reconhecimentos adicionais confirmaram que algo substancial se formava. Para antecipar a ofensiva soviética esperada, Manteuffel ordenou um contra-ataque limitado.
Em 25 de abril, 2 batalhões de Panzergrenadier atacaram posições soviéticas próximas ao Morro 372. Com apoio de artilharia e Sturmgeschütz, os Panzergrenadiers avançaram agressivamente, expulsando os russos de suas posições e destruindo várias armas antitanque e 3 tanques. Porém, 2 dias depois, um posterior ataque alemão revelou um progresso alarmante. Entre os blindados soviéticos destruídos estavam os novos tanques pesados, JS-2 Joseph Stalin, com poderosos canhões de 122 mm. A descoberta impulsionou o aprimoramento urgente das defesas alemãs contra a nova e formidável ameaça. Rapidamente, as tropas de Teufel estabeleceram suas posições defensivas com habilidade. Apesar dos soviéticos ocuparem o terreno elevado ao norte, as colinas inimigas adequadas para observação estavam a cerca de 6 milhas de distância, muito longe para avaliar bem as defesas alemãs. O astuto comandante de Panzer reconheceu um terreno ideal para tanques, e o terreno que os soviéticos precisariam atravessar a caminho de Targul Fromos era perfeito para o rápido movimento blindado. No entanto, este mesmo terreno era em grande parte aberto, proporcionando aos alemães um excelente campo de tiro para mirar nas forças soviéticas que avançavam. Os regimentos de Panzergrenadier e fuzileiros da divisão Grossdeutschland estariam na vanguarda do iminente assalto. Com o terreno agora seco, Konev planejava desencadear seus tanques em um ataque direto e poderoso contra os alemães, visando romper os granadeiros e fuzileiros e atravessar rapidamente o vale em um assalto rápido e avassalador. As trincheiras alemãs estavam bem fortificadas, com canhões antitanque e Stugis enterrados proporcionando uma defesa formidável. As colinas 192 e 197 a oeste de Poliene ofereciam aos alemães pontos privilegiados para direcionar a artilharia contra as abordagens soviéticas. Da mesma forma, as colinas 254 e 372 proporcionavam a mesma vantagem para monitorar e contra-atacar quaisquer forças soviéticas que atacassem mais a oeste. Além disso, uma segunda linha de defesa, altamente armada com armas antitanque e infantaria, foi posicionada a cerca de 1 milha atrás da linha primária de resistência. A maior parte do poderoso regimento Panzer GD foi mantida em reserva perto de Targul Fromos, pronta para contra-atacar quaisquer forças soviéticas que conseguissem romper a linha alemã. Um homem, Teufel, posicionou estrategicamente sua sede em uma colina atrás de Targul Fromos, oferecendo um ponto de vantagem perfeito sobre todo o setor. Desta posição de comando, o Barão dos Panzers e sua equipe estavam preparados para coordenar a batalha com cuidadosa precisão e controle. Os alemães anteciparam que a ofensiva soviética contra Targul Fromos começaria no 1º de maio, o feriado do proletariado. A reconhecimento aéreo confirmou o contínuo acúmulo de concentrações de tanques e infantaria em frente às linhas alemãs, mas o ataque esperado não aconteceu. Amanheceu no dia 2 de maio por volta das 4 da manhã, e apenas momentos após a primeira luz aparecer, a França desencadeou um feroz bombardeio de artilharia. Enquanto as bombas caíam sobre as posições alemãs, a infantaria desesperadamente se aprofundava na terra, rezando para que a morte os poupasse. No meio do estrondo ensurdecedor das bombas explodindo, podiam-se ouvir os gritos dos feridos, mas milagrosamente a maioria das trincheiras alemãs sofreu danos mínimos. Os soldados se prepararam, cientes de que a verdadeira batalha apenas começava. Por volta das 5 da manhã, o rugido dos motores dos tanques quebrou a quietude do início da manhã, sinalizando o início do ataque terrestre. O terror do 2º Exército de Tanques, apoiado pela infantaria do 27º Exército, começou a avançar. A batalha estava em pleno andamento, e os alemães se preparavam para enfrentar toda a força da ofensiva soviética.
O plano soviético envolvia um poderoso ataque blindado com 200 a 250 tanques mirando a Panzer Grenadier. Para manter os alemães desequilibrados, ataques adicionais de infantaria blindada foram lançados contra as junções entre Panzer Grenadiers e o regimento de fuzileiros GD, que defendia o rifle alemão. Os T-34 e IS-2 desencadearam fogo a queima-roupa nas posições dos Panzer Grenadier enquanto eles trovejavam. Avançando pelo vale entre Rio Jin-Oasa e a colina 372, os tanques soviéticos carregaram em alta velocidade, atingindo a linha alemã com uma força devastadora. Os alemães responderam com tudo o que tinham, mas o poder avassalador e o ímpeto dos gigantes de aço que avançavam sobre eles provaram ser difíceis de igualar. Muitos veteranos experientes haviam testemunhado este cenário se repetir conforme a superioridade material soviética aumentava na frente oriental. Enquanto os tanques russos se aproximavam, os soldados nas trincheiras da linha de frente se agachavam ainda mais, permitindo que a armadura soviética passasse sobre suas posições. Era necessária imensa coragem para ficar imóvel enquanto uns 57 toneladas como o IS-2 rugia acima. Nem todos mantinham a calma. Alguns dos Panzer Grenadiers não resistiram à pressão, pulando e fugindo em pânico. Aqueles que o fizeram tiveram um destino sombrio. Alguns foram abatidos por tiros de metralhadora, enquanto outros foram tragicamente esmagados sob as esteiras dos tanques russos. O primeiro batalhão do regimento Panzer Grenadier sofreu perdas extremamente severas. Conforme os tanques soviéticos avançavam, os Panzer Grenadier buscavam restabelecer suas posições de tiro, mas a infantaria do Exército Vermelho já se aproximava. Notando que era hora de recuar, várias unidades começaram a se retirar para posições defensivas secundárias. Enquanto isso, os tanques soviéticos avançaram rapidamente, deixando a infantaria de apoio para trás. Os soldados de infantaria que estavam montados nos tanques foram forçados a descer por causa do fogo de metralhadora e rifle, deixando os tanques avançarem sozinhos. Subitamente, canhões antitanque alemães ocultos abriram fogo intenso. Um por um, os tanques soviéticos foram destruídos conforme os projéteis mortais de 75 e 88 mm atingiam seus alvos. Mesmo com pesadas baixas, os tanques prosseguiram avançando rumo a Targau-Frommers. Então os Sturmgeschütz alemães se juntaram à luta, também disparando de posições ocultas. A primeira companhia se destacou nesta batalha, destruindo vários tanques gigantes enquanto avançava rumo ao seu objetivo. Após navegar pelo bombardeio de tiros antitanque e de assalto, 10 dos T-34 russos se encontraram na área de montagem do regimento Panzer do coronel Willy Lenkheit. Ambos os lados foram surpreendidos, mas os artilheiros alemães reagiram mais rápido. Em meros segundos, os 10 tanques se transformaram em infernos de aço em chamas, sem perdas do lado alemão. Vendo seus companheiros em apuros, alguns dos IS-2 mais lentos pararam e começaram a atirar nos Panzers a até 2,5 km de distância. Teufel estava no quartel-general de Lenkheit quando o bombardeio começou. Inicialmente, os dois comandantes pensaram que estavam sendo alvejados pelas próprias tropas. Rapidamente, eles perceberam que estavam enfrentando os novos tanques pesados soviéticos. Manteuffel contatou rapidamente o Major Herbert Gommel do 3º Batalhão de Tigres, ordenando que uma companhia dos pesados tanques alemães enfrentasse o inimigo. Enquanto os Tigres e os IS-2 trocavam tiros à distância, uma companhia dos mais ágeis Panzer Quarters usava a cobertura limitada na área para se aproximar a 900 metros dos soviéticos. Quando os projéteis de 75 mm atingiram seus alvos, os tanques soviéticos restantes recuaram, deixando vários cascos queimados para trás.
Cerca de 250 tanques soviéticos foram destruídos entre Targul Fromos e a linha de frente do regimento Panzergrenadier GD, com os alemães perdendo apenas poucos de seus próprios tanques. Foi uma vitória notável para os alemães, mas a batalha não havia terminado. No setor dos fuzileiros, os soviéticos lançaram um ataque combinado similar. Os fuzileiros, como os Panzergrenadiers à sua esquerda, permitiram que os tanques russos passassem por suas posições antes de emergirem para confrontar a infantaria acompanhante, enquanto a armadura soviética avançava sem o apoio de sua infantaria, eventualmente chegando ao quartel-general do comando. Com sua equipe reunida ao seu redor, o comandante do regimento ordenou um contra-ataque de curta distância, usando cargas ocas, minas aderentes e pacotes de granadas. Os alemães destruíram sistematicamente 24 tanques inimigos. Por volta das 11 da manhã, um segundo ataque soviético conseguiu romper a linha dos fuzileiros em vários pontos. No entanto, a infantaria soviética mais uma vez não conseguiu acompanhar o avanço de sua armadura. Reconhecendo a ameaça dos tanques soviéticos, o coronel Lenkait ordenou que a maior parte de seu regimento enfrentasse o inimigo. Ao meio-dia, os alemães haviam destruído mais 30 veículos blindados soviéticos, deixando-os em chamas pelo campo romeno. Bombardeiros alemães, incluindo os famosos Ju-80 e 7 Stuka do coronel Hans Ulrich Rudel, conhecidos por destruir tanques, intensificaram o caos na luta. O implacável ataque aéreo desorientou por completo os tanques soviéticos restantes, fazendo-os fugir do campo de batalha em desordem. Os Stukas também atacaram as posições de artilharia soviéticas, destruindo as armas que haviam bombardeado os alemães horas antes. A combinação de ataques terrestres e aéreos efetivamente limpou o campo, deixando os alemães no controle do campo de batalha. Na noite de 2 de maio, o coronel Lenkait reposicionou algumas companhias de Panthers e Tigers para apoiar diretamente a infantaria entrincheirada. Além disso, os canhões antitanque foram reposicionados para novas posições, garantindo que não seriam facilmente alvejados pela artilharia soviética no dia seguinte. Em 3 de maio, os soviéticos lançaram um novo ataque, tanto aos Panzergrenadiers quanto aos fuzileiros. Quando os tanques soviéticos romperam as posições da infantaria, foram recebidos com uma devastadora chuva de aço dos Tigers, Panthers e canhões antitanque recém-posicionados. Os artilheiros alemães lançaram uma barragem implacável contra as forças soviéticas em avanço, interrompendo o ataque e forçando os tanques restantes a recuar novamente. O poder de fogo combinado dos tanques alemães e das defesas antitanque provou ser muito avassalador para o assalto soviético, forçando uma retirada estratégica. Apesar de seus esforços, as tripulações de tanques do 2º Exército de Tanques e a infantaria do 35º Corpo de Fuzileiros falharam em romper até Targul Firmos. Apesar de empurrar a linha alemã em algumas áreas, 2 dias de luta incessante começaram a cobrar seu preço. A situação era igualmente grave para os alemães. Com a chegada da noite em 3 de maio, a infantaria fatigada recuou para suas trincheiras, questionando quanto tempo mais poderiam suportar as ondas intermináveis de tanques e soldados soviéticos. As companhias haviam sido reduzidas a meros pelotões e, apesar do regimento de Panzer permanecer em grande parte ileso, o fardo de manter a linha recaiu sobre a infantaria desgastada. No dia 4 de maio, os soviéticos mudaram suas táticas, de um assalto de frente ampla para um ataque concentrado em pontos específicos. Após bombardear essas áreas de avanço, contudo, desde morteiros até foguetes, eles avançaram com a intenção de destruir qualquer coisa em seu caminho. O combate foi especialmente brutal ao redor da colina 256, a sudeste de Kokutini. A infantaria soviética e alemã lutaram ferozmente pelo controle de um ponto de observação crucial que dominava todo o setor,
Granadas de mão, lança-chamas e ferramentas de trincheira afiadas eram as principais armas na luta, enquanto cada lado procurava expulsar o outro da posição estratégica. Em outro setor, o capitão Meyer, liderando o 2º Batalhão do Regimento Panzergrenadier, liderou um contra-ataque para recuperar a vila de Dzerzhest, que havia sido capturada pelos soviéticos em 2 de maio. O combate corpo a corpo que se seguiu foi feroz e brutal. Apesar de ferido durante o combate, o grupo de assalto de Myers expulsou os soviéticos da vila, retomando-a e restaurando a posição sob controle alemão. Até a noite de 4 de maio, a linha alemã estava relativamente estável, com exceção da luta contínua pela colina 256. Em 7 de maio, um contra-ataque por fuzileiros, apoiado por panteras e armas de assalto, expulsou com sucesso os soviéticos da colina. Apesar de seus esforços intensos, os soviéticos não conseguiram superar as defesas alemãs e alcançar Targul Frumos e os campos petrolíferos de Pelose. Por enquanto, a ameaça do Exército Vermelho na Romênia havia sido repelida e o perigo imediato foi contido. O alemão Manteuffel e sua divisão alcançaram uma vitória defensiva monumental em Targul Frumos. Nos 3 primeiros dias de batalha, os alemães destruíram mais de 350 tanques soviéticos e danificaram outros 200. A divisão Grossdeutschland, no entanto, sofreu a perda de apenas 10 tanques que foram permanentemente destruídos. Apesar das contas soviéticas pós-guerra ignorarem amplamente a batalha, Targul Frumos permaneceu um estudo crucial para os comandantes da OTAN até os anos 80. Foi considerado um exemplo primordial de como uma defesa combinada bem executada poderia parar uma ofensiva soviética massiva. Anos depois, Teufel concluiu que o sucesso da batalha foi além da preparação meticulosa. Como ele colocou, apesar das preparações mais cuidadosas, o fator decisivo na defesa era o potencial de combate das tropas. Foi isso que permitiu à defesa alcançar os resultados que conseguiu, um enorme fiasco para o muito obrigado.